Oi, gente, voltamos. Tivemos um probleminha técnico. Como eu já venho dizendo, talvez alguns de vocês não sabem que a gente trabalha também com crianças com microcefalia pelo Zika vírus desde 2015. Por isso que eu falo muito sobre Covid, porque eu já vivenciei uma epidemia que foi a. Ops. Vamos ver se a fraternidade entra. Desde a época da microcefalia, e em 2017, depois de vários. Oi, Wagner! Coisa linda! Oi, saudades! Oh, riqueza! Coisa boa! Coisa boa. E aí, Minha amiga Adriana Mello, que bom poder falar com você, né? A morrer de gente, saudade. a gente nem combinou nada, né, Adriana? Não, mas as coisas me lembra do ano passado, que tudo surgiu em cima do palco? Sim, Então tudo tem que ser combinado mesmo. que lindo, que lindo. E aí? Então, o... a gente está nessa campanha, né, doutora Adriana? Agora, e esses 3 dias, né, de movimento de amor, a gente mobilizando aí pelo Brasil todo, né, com a Fraternidade Sem Fronteiras e as instituições, entidades parceiras, para a gente poder colaborar também de alguma forma, todos nós entrando nessa campanha. A gente está vendo que o Brasil todo está se mobilizando, tendo uma campanha muito bonita, e até outros países, a gente está vendo o caminho da solidariedade, né? Diante desse momento tão desafiador. Mas agora a gente quer falar especificamente sobre o amor sem dimensões. E esse nome de amor sem dimensões, eu vou deixar você falar para a gente, né, como é que está o projeto, como é que estão os desafios, mas esse amor sem dimensões retrata realmente o que são vocês, né? O que a equipe do IPESC, a gente pôde acompanhar de perto e ver quanto amor envolvido, é contagiante. O Simão Pedro acabou de fazer uma palestra agora e ele falando justamente sobre isso, né? Que esse processo de fraternidade nos faz bem, isso é humano, faz parte da nossa humanidade. E a gente não está ajudando pessoas que são inferiores, ou pessoas que são pobres, ou pessoas que são doentes, nós não estamos fazendo isso, né? A gente está confraternizando, eles estão nos dando oportunidade para o nosso crescimento. Então, é uma via de mão dupla. E isso foi o sentimento que eu tive quando, às vezes, que eu tive no IPESC. Né? Você chega lá e recebe tanto amor, tanto amor. Então, assim, muito lindo. Tá? Parabéns aí, doutora Adriana. E tamo junto. A gente sabe, assim, desde o começo você sabe que o ano 2016 não foi fácil, né? A gente já conversou muito sobre isso, mas eu acho que a gente não tem que estar aqui falando das dificuldades, tem que falar do que a gente avançou. E desde fevereiro de 2017, quando em Goiás a gente encontrou a Fraternidade Sem Fronteiras, foi tão interessante como tudo andou. Então, eu acho que era um encontro que estava já reservado para acontecer naquele dia, naquele momento, naquele lugar. E de lá para cá, às vezes eu paro, olho, como foi rápido. Porque em fevereiro de 2017 a gente se conheceu a fraternidade. A fraternidade começou a nos apoiar. Eu lembro que Wagner disse: "Ó, não sei se como é que vai ser, mas a gente vai caminhando juntos e tudo mais." E aí, de lá para cá, são 3 anos, quando eu paro, porque a gente começou com 7 crianças, a gente inaugurou, a gente só conseguia atender 7 crianças. E hoje são mais de 150 crianças em Campina Grande. Logo depois a gente criou uma casa de apoio, uma segunda casa. Na casa de apoio a gente recebe mães do Brasil inteiro. De repente chegou uma mãe da África, que a fraternidade achou lá na África, em Angola.
E aí a gente entendeu essa conexão. O que eu acho interessante é como essa causa tem me ajudado, como médica também, a entender certas coisas. Então, de repente chega a África, aí eu entendi a conexão com a eternidade que nasceu na África, a gente tem que ir à África também. E aí, agora a gente, em dezembro, foi à África, foi bem emocionante, e a gente percebe que lá é outro padrão, a gente precisa de atuar realmente como vocês já atuam nos outros países, com alimento, com medicação, antes mesmo de pensar em terapias. E aí foi crescendo, né, de uma maneira que hoje a gente já tem a unidade BH, estamos começando a unidade em Maceió, sabe? Tem sido um crescimento tão rápido, é claro que a gente se desespera porque as crianças estão crescendo e as necessidades estão surgindo cada vez mais. Mas se a gente for parar para avaliar como foi rápido, e assim, o nome Amor Sem Dimensões, ele surgiu nesse processo de aprendizado, porque como médica, a gente media muito a cabeça dos bebês. E assim, era tipo assim, mediu a cabeça, desde a ultrassom, se tivesse abaixo, era como se aquele bebê fosse condenado a não viver, ou condenado a não ter uma vida mais normal, ou não. Então a gente resolveu, com esse nome, dizer que não importa o tamanho da cabeça, não importa tá medindo. O importante é que aquela criança, ela precisa só disso. Porque existem umas visões equivocadas que você que vem para sofrer tem que sofrer. Não, você vem para receber amor e mudar. E aquele amor tanto muda quem está recebendo quanto nos muda. Então, a última percepção que eu tive foi com a criança que eu conheci essa criança, acho que a gente tinha 6 meses de projeto. Zé Pedro, uma criança de João Pessoa. No começo a gente atendia só as crianças de Campina Grande. E a gente fez um evento para que as crianças da capital e do interior se conhecessem, e as famílias. E aí chegou essa criança que era muito acometida. Ela tinha todas as articulações fixas, não mexia. Ela só mexia a cabeça, os olhos e a boca. E quando eu coloquei essa criança pela primeira vez no colo, eu não queria colocar, porque eu não tenho como médico o que fazer por essa criança. Eu não tenho o que fazer, ela não vai andar, ela não vai sentar, não tem perspectiva para ela. E ela chegou para a gente com 2 anos e 4 quilos. Estava extremamente desnutrida, quase morrendo. E aí eu fiquei, né, angustiada, porque a gente, como médico, a gente tem uma visão muito enganada, assim, a gente eu não consegui ainda entender por que aquela criança tinha chegado. Na realidade, eu só fui entender quando ela morreu. Então, 2 anos depois, ela gravou, a gente já sabia que ela não ia sobreviver por muito tempo. E aí o pai me manda uma foto da criança na UTI, com traqueostomia, com a gastrostomia, mas um sorriso imenso. E aí eu fui olhar todas as fotos de Zé Pedro e vi que ele nunca tinha deixado de sorrir. Talvez o único órgão dele que funcionasse bem, que era o sorriso, ele expressava tudo por ali. Aí eu disse, meu Deus, está tudo errado. A gente não está aqui só para ver se a criança vai andar. A gente não está aqui só para ver se a criança vai sentar. A gente está aqui para dar qualidade de vida e amor para essas crianças. Então, eu entendi agora, no início de 2020, é que eu fui começar a entender qual é o objetivo do projeto. Então, são aprendizados que essas crianças nos ensinam. Me emociono em falar, porque Zé Pedro, eu acho que foi a alma mais bondosa que passou por a gente, e ele resgatou isso em mim. Que mesmo trabalhando há quase 5 anos com as crianças, eu não tinha ainda me dado conta disso. Então, Adriana, aonde que você vê Deus? Aonde que você vê Deus? Fala para mim. no olhar dessas crianças. Lembra que eu disse isso? Isso eu já tinha percebido. Às vezes a gente não consegue perceber bem. Olha aqui, está aparecendo várias delas, que eu coloquei aqui as imagens dela. A gente às vezes não consegue perceber bem, olhando, mas aí, uma das campanhas que a gente fez, uma fotógrafa começou a tirar fotos.
E quando eu percebi o olhar deles, estavam sempre no meu olho. E eu, como? Por que que eles olham tão forte assim no nosso olho? Então eu via ali a presença de Deus naquele olhar. E quando o Wagner chegou, não esqueço nunca, ele veio visitar, ele veio fazer a inauguração e foi visitar algumas famílias. E Bernardo, a primeira coisa que ele fez foi lançar o olhar dos olhos de Wagner. Então essas crianças, não é que naquele tempo eu achava que a ajuda era a terapia, mas não é, é amor que eles querem, sabe? E talvez esse seja o maior sucesso do Amor Sem Dimensões. É realmente começou com essa coisa de medir, mas o amor foi quebrando todas as barreiras. Então, hoje, a gente tem um grupo do WhatsApp que a gente participa com essas mães, a gente sabe o que está acontecendo, a gente sabe da vida pessoal, a gente sabe das dificuldades. Então, assim, tem sido uma experiência que realmente, como pessoa, eu não poderia agradecer mais a Deus por participar disso, desse movimento. Sabe, me veio agora uma passagem do Evangelho, que às vezes a gente estuda e nunca entende, né? A gente acha que entende, mas não entende. Ou entende uma parcela. E eu lembro de uma passagem que no final, onde Jesus dialogando diz, olha, quando fizeres isso aos mais pequeninos dos meus irmãos, é a mim que estás fazendo. Né? Como entender isso? Às vezes parece que é tão simples, mas para se entender isso, a gente precisa aprofundar. E por isso que eu te perguntei onde que você enxerga Deus. Eu tenho certeza que você enxerga Deus no olhar das crianças, né? Então, onde estão os mais pequeninos? Então, assim, eu acho que é um presente mesmo para nós a oportunidade de poder servir uma causa, né? Seja onde for. E onde os mais pequenos, quando a gente olha para as crianças, né? Crianças com microcefalia, no Nordeste, em qualquer lugar que seja, uma criança que está passando, que está vivenciando essa experiência. E quando a gente consegue se colocar do lado dela, assim como as crianças de África, né, com desnutrição, quando você consegue chegar próximo e caminhar junto, a gente sente paz, a gente sente força. Isso eu vejo no trabalho quando eu estive aí, as várias vezes que eu estive contigo. Né? Você não é a médica, né? Você é a irmã. Né? A médica tem a medicina, mas em primeiro lugar é a mãe. Você é o ser humano mãe, o ser humano irmã, o ser humano que olha o outro, né? Que se preocupa, que chora, né? E que envolve toda a família, né? Toda a sua família está envolvida. E Como a vibra sua junto. também, né? Mas Então, é assim, porque você nos o ensina, projeto. sabe? Vai lá, você nos ensina. Que conversa, Wagner. Eu aprendi com você um pouquinho ainda. Eu ainda quero aprender mais. Não consegui ainda, mas quero aprender mais. Eu acho que só quem participa, talvez, não precisa ser uma grande missão, não precisa mobilizar tanto. Mas, às vezes, a gente recebeu nesses últimos anos várias caravanas, temos voluntários que vão lá trabalhar, porque depois que a gente fez a casa, facilitou isso, porque antes no horário do tratamento não podia ter. Mas a gente percebe isso, sabe? Como as pessoas que vão lá, as pessoas acham que essas crianças, antes de chegar, são sofridas, porque estão ali parados. Claro que as mães não querem ver seus filhos desassistidos. O sofrimento é mais nesse ponto, de ver as crianças tendo crise convulsiva, não ter um remédio. Então, mas na hora que elas se sentem acolhidas, na hora que elas estão ali e as pessoas olham para elas, então, assim, é, as pessoas que vão lá percebem o amor e percebem que não tem tanto sofrimento como elas imaginavam. Então, é engraçado que o amor pode fazer o que o amor quebra essas barreiras, sabe? Mas eu
em dezembro, o ano passado, o congresso foi muito legal, foi muito importante, você sabe disso, que a gente estava em cima do palco, quando o Andrei, sem conversar com o Wagner, sem conversar comigo, deu a ideia de expandirmos para outros lugares, aí logo depois a gente viu que BH poderia ter uma unidade. E lá também surgiu a ideia da gente ir à África. Em dezembro eu fui a Angola, e foi outro momento muito marcante, sabe? Porque é difícil a África, vocês sabem disso, a falta de estrutura e a falta de informação também. Então, o país, Angola, pra você ter uma ideia, lá não tem nem universidade de fono, de TO, só tem formação de fisioterapeutas, e mesmo assim reduzidos. Mas foi uma coisa que a gente também percebeu que não tem comida. Então, a nossa criança, Miriam, né, filha de Suzana, tem passado 6 meses com a gente, porque a gente percebeu que ela tinha regredido. Mas tinha regredido não por falta só de terapia, mas ela não abriu os olhos, era falta de comida. Então, a gente passou uma semana lá e levou eles lá para o hotel que a gente estava, a gente começou a alimentar. Com 3 dias, ela voltou a abrir os olhos e sorrir. Então, a minha preocupação hoje com a África é que essas crianças, o potencial delas é reduzido por conta disso. Então, a gente está organizando agora, a gente ia novamente agora para a África, a ideia era ir agora em maio. Mas como não vai dar, a gente está falando outra estratégia de tentar cadastrar as crianças e tentar garantir pelo menos uma alimentação mínima para essas famílias lá. É uma preocupação nossa para essas crianças. E lá, você tem uma ideia, é até difícil encontrar o leite, que elas chamam. E medicamentos também não tem. O anticonvulsivante é muito complexo de comprar lá. Então, a gente está desenvolvendo estratégias para como chegar lá, mesmo sem poder ir agora, localizar mais crianças, porque no dia que a gente chegou lá, a gente conseguiu só conversando com vizinhos e colocando dando uma entrevista lá numa rádio, a gente conseguiu localizar 5 crianças. Então, assim, a gente sabe que tem muitas, tem mais de 100 crianças lá. Então, a gente, esse mês agora de maio, nosso objetivo vai ser localizar essas crianças e, enquanto a gente não puder voltar lá, mas pelo menos tentar dar um jeito de garantir uma alimentação básica para que elas não morram de fome, né? Que E aí, bênção, que bênção poder ampliar esse trabalho, né? Nessa é uma difícil realidade, realmente, mas que também gera oportunidade. É uma oportunidade de nós exercitarmos. Quando a gente enxerga, e aí também o Simão falou sobre isso, né? Sobre a compaixão, né? Quando você quando você sente a dor do outro, você começa a se mobilizar. Mas eu queria perguntar para você, Adriano, sobre as mães, sabe? Porque quando eu tive aí, eu ficava olhando a dedicação dessas mães, que força, que coisa linda, sabe? São anjos, né? Fala pra gente um pouco da sua experiência aí das mães com crianças com microcefalia. foi outra coisa que me chamou a atenção. Porque a gente que é mãe, a gente sabe que uma criança dá trabalho, né? E as crianças com Zika, as pessoas acham que é só a cabeça pequena, mas não é só isso. Elas têm crise convulsiva constante, difícil controle, elas têm dificuldade de deglutir, então se elas tomam água, elas se engasgam, pode ter uma pneumonia. Elas têm dificuldade de fazer cocô, o intestino não funciona. Assim, são dificuldades em praticamente todos os órgãos. Muitos não escutam bem, algumas não enxergam bem. Então, praticamente todas as estruturas do corpo delas têm problema. E isso é muito difícil, ainda mais para uma população de baixa renda, que não tem acesso a carro, que precisa de um carro de prefeitura, que não tem um convênio, que a estrutura nossa hospitalar não estava pronta. Então, é muito sofrimento. E no começo, eu pensei que elas fossem enlouquecer. Porque, para você ter uma ideia, nos primeiros 6 meses, isso foi uma constante em todas as crianças do Brasil, os pesquisadores perceberam que elas choravam constantemente. Tipo, 24 horas gritando, que a gente acha que era o vírus ainda ativo no cérebro e causava uma dor.
E nenhuma mãe suporta ter tanta dor e tanto sofrimento. Ver um filho chorando. Imagina, vocês com seu filho chorando 24 horas. Isso, eu não sei se foi isso, eu sei que despertou algo tão belo que elas, assim, às vezes a gente hoje está tendo até uma dificuldade, porque como as crianças estão crescendo e elas querem ficar agarradas com eles o tempo todo, o colo já não dá mais. E às vezes as crianças começam a ter defeito de postura, porque elas querem ficar no colo. E a gente está tendo que cortar esse cordão umbilical um pouquinho, por quê? Porque as crianças precisam sentar na cadeira. E elas não, elas querem elas o tempo todo grudadas. Virou uma extensão do corpo, sabe? É como se fizesse, é um coração que está batendo ali fora. E elas não reclamam. Você tem uma ideia? Muitas dormem com a criança na cama e com a mão ao lado, que é para ver se está tendo crise convulsiva. Porque elas não podem ter medo da criança. Hoje, se você perguntar, se eu fizer uma enquete hoje no grupo, qual o seu maior medo? Com certeza vai ser a morte do meu filho. Porque para muitos, às vezes pode parecer, ela vai descansar. Minha gente, é o filho dela, ela ama muito. Eu nunca, assim, são muito cuidados, sabe? Eles estão crescendo, dá trabalho de segurar, mas eu não vejo nenhum chegando com mau cheiro, a roupinha sempre limpa, aquele orgulho que elas têm do filho tá bem cuidado. E elas, assim, a gente teve um depoimento agora, um dos nossos faleceu, que era bem querido, nosso ursinho, que a gente chamava, ele era bem gordinho. E aí, uma vez, aí quando no velório, a avó contando, ela chegou da faculdade 11 da noite e foi dar banho no filho, em Caio. E eu perguntei, você vai dar banho 11 horas da noite? Esse menino vai gripar. Mãe, Caio amanhã tem fisioterapia no IPESC e ele tem uma reputação a zelar. Ele tem que ir cheirosinho. Então, assim, esse cuidado, sabe, de manter a criança bem, sabe, da qualidade de vida que elas. Mas é um amor que eu não consegui entender até conhecer essas mães, sabe? Eu não vejo elas reclamarem. A única vez que elas reclamam é quando não tem assistência, que aí todo mundo ia reclamar. Mas, assim, reclamar do filho, de que perdeu isso, aquilo, que deixou de viver, não, nunca ouvi. E quando acontece uma coisa, quando tem um internado, quando um morre, é uma tristeza que o grupo fica assim, sabe? Todo mundo entra em luto, todo mundo quer ajudar uma outra. É, é uma família, sabe? A gente criou uma família que eu acho muito legal. Fabiana, vou chamar a Fabiana, que está escondida, e Chama, ela, chama, e Fabi. ela é importante com as mães, porque cada um tem uma função. Fabiana, praticamente todo dia está lá na casa com as mães, e ela vai falar um pouquinho desse amor. Acho Deixa eu que eu vou falar com ele. cortar já as câmeras, ai meu Deus. Fabi, é outro Oi, Mari. coração lindo, outro coração Tudo bom? lindo, dedicação lindo, tudo lindo. Fala pra gente, como é que as pessoas podem fazer para poder ajudar, né? Porque às vezes as pessoas podem apadrinhar, podem fazer campanhas, podem, enfim. O que é mais necessário hoje para aqueles que querem apoiar o IPESC, Amor Sem Dimensões? Existem assim, muitas formas de ajudar. Você pode entrar pelo site do Fraternidade Sem Fronteiras. E também, se você quer só R$ 50 por mês, que a gente gasta num lanche, por exemplo. Mas também, se você não puder fazer isso, você pode doar fraldas, leite. E você também pode doar o seu tempo também, que é importante, para cuidar dessas crianças. Diz o movimento que vocês fizeram quando a visita no IEP. No MIEP? Sim, e os meninos vieram, conheceram. Sim, o pessoal Dante, o pessoal que veio para o MIEP, né, de São Paulo, Ângela, todo mundo, Rafael, acho que levou todo mundo lá para conhecer as mães na casa de apoio. E eles puderam sentir que as mães têm pelo o Amor Sem Dimensões, pelo Fraternidade Sem Fronteiras, que é a gratidão. Então, cada um falou do que mudou na vida. E elas se emocionaram muito, porque elas puderam contar, se abrir seu coração. Então, assim, quem quiser, depois que passar essa quarentena, visitar nossas crianças. Então, vai ter a caravana tá mantida, tá, gente?
Só que a gente vai adiar a data, porque tem uma caravana que era para ser agora em maio, mas não vai dar para ser, porque as nossas crianças são de risco. Então a gente também teve que protegê-las bem, porque a gente tem medo de perder alguma para o Covid, então a gente está cuidando delas A mais gente isoladas. a gente está fazendo a campanha, né, Adriana, agora das cestas básicas, né? E a IPESC também é uma das instituições que a gente quer dar essa doação de cesta para as mães, né? Para todas as famílias. É, fala disso aí, então, já finalizando, acho que o nosso momento, da importância, né? Porque vocês fazem isso também. Vocês doam fraldas, cestas, né? E esse é um momento importante, né? Para a gente não deixar o trabalho parar. E mais do que nunca, temos que reforçar agora, né? Eu vou lançar até aqui alguns desafios. Um é que cada padrinho consiga pessoas para essa campanha da cesta. A gente tem que mobilizar isso, bater todos os recordes que a gente tem que bater esse final de semana. Então, cada um conseguir 5 pessoas, manda pelo WhatsApp para seus grupos de família e tudo mais. E que cada padrinho também consiga mais um padrinho. Porque, por exemplo, agora a gente tem que estar expandindo aqui as fotos. A gente inaugurou agora em fevereiro. Olha só, Wagner, você e Miriam. Ah, meu Deus do céu! A gente está aqui Imagina! a visita na África. Então, assim, eu encontrei lá na África, sabe o quê? Uma criança chamada Adriano, Ah, com microcefalia. Então, assim, para você ver que tudo está ligado. Então, assim, a gente inaugurou agora em fevereiro. Olha essa criança que chegou para a gente. Bem magrinha. E olha ah, agora como tá. E esse é Zé Pedro, que me ensinou. Olha o Zé Pedro, sorriso com a traqueostomia. que lindão! Então, assim, a gente agora, em fevereiro, a gente chegou a Maceió. Então, a gente tem 3 unidades. Essa foto também é bela. A gente tem 3 unidades que a gente inaugurou, né? Então, Maceió, a gente está iniciando, precisando de equipamento e tudo mais. Então, a gente precisa de padrinhos. Belo Horizonte, que a gente precisa colocar, a gente fez toda a estrutura, mas está precisando de alguma mais recursos para poder andar. E a África. Então, a gente precisa triplicar o número de padrinhos. Então, quem é padrinho aí da causa, cada um arranjando mais um para a gente conseguir, para que no próximo encontro a gente já mostre tudo perfeito. Eu acho que a gente tem mostrado essa evolução, mas a gente quer mostrar mais, cada vez mais. As cestas básicas é muito importante, porque a gente sabe da dificuldade, a gente sabe que tem muitos profissionais que são liberais e que não estão conseguindo trabalhar, os ambulantes, motoristas de Uber, de táxi, tá uma dificuldade geral. Então, quem não tem emprego fixo, está muito difícil com esse coronavírus. As mães também ainda fazem um bico, às vezes também os pais não podem sair de casa porque senão contaminam os filhos. Então, muita gente está sofrendo com o coronavírus. Ó, a Romero aí, ó. Oi, Romero! Então, assim, tem sido um desafio grande, mas eu acho que com a ajuda da fraternidade, com todos os padrinhos, eu acho que esse movimento é muito belo. E, minha gente, conheçam, entre no site, olha, o trabalho da África, o trabalho aqui do Jardim das Borboletas, o trabalho de Canudos, retratos do afeto. São tantos trabalhos, eu mesmo, toda vez que eu vou apadrinhar, eu quero apadrinhar todas, porque você fica em dúvida, porque são causas tão belas. Mas o que está por trás de tudo isso não é só ajudar, é você ser ajudado. Porque a gente não tem noção, e eu tenho certeza que essa é a real finalidade de Wagner. Ele não diz, porque ele fica caladinho assim, fazendo de conta que é quietinho assim, mas ele quer nos salvar, tá, gente? Ele não quer salvar as crianças, não. Ele quer tirar a gente da nossa inércia para mostrar que a gente pode, que a gente, em vez de estar comprando um monte de bobagens, quantos sapatos a gente compra que não usa? A gente só tem 2 pés, tá? Então, assim, tira um percentualzinho por mês, não fica só compartilhando, mandando o outro fazer, não. Faz também, tá? E esse é o objetivo de Wagner, é salvar a gente. Eu tenho certeza que depois que eu conheci Wagner, eu subi um degrauzinho lá em cima, tá? Não só Wagner, como a fraternidade, não é só Wagner, André, agora Clarissa, Ranieri,
com tantas pessoas que estão por trás desse processo, o pessoal de Uberlândia, fantástico, sabe? Assim, tem muita gente por trás desse processo. E todos eles tenho certeza que a missão deles não é salvar essas crianças, não é salvar as crianças na África, é salvar a gente. Então, você participando, você vai entender o que é isso. Que lindo, que lindo. Adriano, olha, e Fabi, que alegria poder olhar para vocês aqui, tá? E sentir o amor de vocês e, enfim, é uma honra poder caminhar junto com essa organização tão séria, tá? Porque o que você acabou de falar da fraternidade é o que são vocês. E a fraternidade é isso, é um conjunto de pessoas de bem que se uniram, que estão juntas por afinidade, que acreditam na mesma coisa e trabalha por um mundo melhor, começando a partir de nós, né? Olha, Deus abençoe aí a todos vocês, a todos nós, que possamos continuar bem firmes, né? Conectados realmente a Deus e ao bem e à fraternidade. Que a nossa fraternidade seja sem fronteiras. Um beijo para vocês. Beijo grande. Lembrando aqui, um beijo grande para as nossas crianças, para as nossas mães, para todos os padrinhos da fraternidade. Beijo, beijo, beijo. Fica em casa, viu? Beijo. Como foi isso?